A mesma canção é o segundo single do disco mais recente de Paulo Praça. O disco chama-se Um Lugar para Ficar. Antes deste, a mesma canção saiu antes o tema Sabes Mãe. Hoje temos do outro lado da linha telefónica o Paulo. Boa noite. Olá, Fausto. Muito boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Começamos pelos teus colegas de criação destes temas. Como é que foi escolher esta gente? Como é que foi trabalhar com esta gente que te acompanha na criação destes temas, deste teu novo disco? Ora bem, portanto, vamos por partes. Portanto, eu inicialmente convidei o Eurico Amorim, portanto, para me ajudar musicalmente a produzir o disco. Portanto, porquê? Porque eu, depois de ter trabalhado com o Brian Eno, houve portanto, das várias conversas que tivemos, e ele sempre, portanto, houve uma que ficou portanto, houve várias que ficaram e que marcaram, mas houve uma que marcou particularmente porque ele acha que os discos que melhor funcionaram em termos de produção foram aqueles que foram feitos a dois. Portanto, nomeadamente ele com o Daniel Lanois. Portanto, e eu a partir daí, eu sempre fiz colaborações nos meus discos. Portanto, o primeiro disco foi produzido pelo Mário Barreiros, o disco de cabeceira, produzido por mim. O Duplos Sentidos foi produzido por mim e pelo meu irmão Simão, e portanto o Lugar para Ficar, portanto quis, porque também tenho uma identificação estética, artística e musical muito grande com o Eurico, e pessoal também, como é óbvio, e portanto o princípio foi esse, convidá-lo a ele para produzir comigo o disco. Pronto, e depois a partir daí, portanto, nós fomos fazendo, portanto, isto foi um disco que foi feito praticamente em 2 anos de gravações. Portanto, íamos fazendo uma sessão, à média de uma sessão por semana, para irmos tendo também distância para percebermos para onde é que estava a ir o disco e no fundo também para por um lado, questionarmos algumas coisas e por outro lado também experimentarmos. Portanto, foi ao longo desse processo de criação e de experimentação que depois, naturalmente, olha, o Mário Barreiros surge porque ele toca comigo nos Gift, portanto, é um músico que dispensa apresentações, é seguramente dos melhores bateristas mundiais, eu não diria portugueses, diria mundiais, e portanto, é um grande amigo, e tem uma musicalidade muito grande, e pronto, e depois também se identificou. Eu ia-lhe mostrando também as canções à medida que as ia fazendo, e portanto ficou com vontade de colaborar, portanto, e acabou por gravar as baterias todas do disco. O Miguel Barros, que é um grande amigo também que tinha já tocado comigo no disco de cabeceira e com quem eu continuei a tocar no Comitê Caviar do Pedro Brunhosa, acabou também por colaborar, porque ele também, portanto, um bocado da mesma forma, portanto, é um grande amigo meu, e também fui mostrando algumas das canções, e houve umas que ele se identificam mesmo muito e que fez mesmo questão de as gravar. Depois, portanto, há um elemento que se acaba por tornar, portanto, que era um sonho antigo que eu já tinha, portanto, que cheguei a pôr em prática, mas de uma forma muito pontual no use de Strobote Junkie, que era usar a guitarra portuguesa. E, pronto, eu tenho uma admiração muito grande pelo Ângelo Freire, e depois houve aqui um acaso feliz, porque o Eurico, durante um período da vida dele, ele também colaborou com a Ana Moura ao vivo, em alguns concertos, e portanto, e depois... No lugar do João Gomes. Certo, e portanto ele depois fez essa aproximação. Portanto, eu já lhe tinha falado da vontade que tinha de usar a guitarra portuguesa, e o Ângelo Freire... também é um monstro, como falavas há pouco do baterista, também é um dos nossos monstros em termos de guitarra. É incrível, portanto, aquilo, para teres noção, ele esteve lá no Boom, portanto, eu gravei o grande parte do disco no Boom Studios, que é o estúdio do Pedro Brunhosa, em Canelas. E ele basicamente, portanto, aproveitámos uma vinda dele ao Porto, ele esteve lá umas 4 horas em estúdio, e pronto, e fez a magia que fez. E depois também por sugestão dele, portanto, na altura só conseguimos que ele gravasse 5 músicas, porque ele não teve mais tempo. Depois, por sugestão dele, aparece também o Mário Henriques, que é o outro guitarrista, que é um grande amigo dele aqui do Porto, que também é um excelente músico. E depois surge portanto, depois tenho mais 3 convidados, que é o Gileno Santana, que também que é um amigo e um companheiro de estrada, que também conheci, tive o privilégio de já tocar várias vezes com ele no Comitê Caviar,
e porque é um músico que tem uma espinha dorsal mais ligada ao jazz, mas ele tem uma linguagem também muito interessante, e portanto eu, como tinha a canção Lugar para Ficar, que é uma parceria que eu tenho com o Pierre Hader, que era uma música que puxava muito para o Brasil, e o Gileno, como também é natural, é brasileiro, portanto é natural do Brasil, portanto fez todo sentido convidá-lo para essa canção, o que ele aceitou imediato, e portanto também fez para além daquele solo maravilhoso, fez uns arranjos que, se parassem por menor, estão lá durante a música toda. E depois tive a Diana Martínez nos coros do Quem Mais Amou, portanto a Diana Martínez também é portanto, conheço a Diana há alguns anos, também aqui do Porto, também tive a felicidade de a conhecer, já conheço há alguns anos, e depois também tive a felicidade de colaborar com ela na altura no Comitê Caviar, portanto é que ela fez coros nos concertos dos Coliseus. E portanto, eu fiquei, portanto ela tem uma voz maravilhosa, e na altura, portanto eu fiz, basicamente foi eu que gravei todos os coros do disco, porque eu sou completamente portanto tenho um fascínio muito grande já pelos Beatles, mas ainda mais pelos Beach Boys, portanto eu sempre, portanto eu acho que se as pessoas olharem para os meus discos, desde os Turbo Junkie, passando pelos Plaza e mesmo nos Grace, portanto eu sempre há uma característica que existe neles todos, que é ter coros. E eu, portanto, e este disco é provavelmente onde eu levo isso mais longe, só que depois havia umas vozes agudas que eu tinha gravado e que achei que ficariam melhor numa voz feminina, e portanto, e aí convido a Diana para fazer isso. E depois, por fim, a maravilhosa Amy Carroll, que faz um dueto comigo na Linhagem Nenhuma, portanto era uma canção que eu achava, e também por sugestão do meu irmão, de Simão, portanto que eu achava que ia funcionar bem com uma voz feminina, e a Amy Carroll, desde a primeira vez que a vi ao vivo, que eu me apaixonei não só por ela, como pela música dela e pela voz dela, e portanto, e depois foi convidá-la, ela também aceitou de imediato, e fez esse momento lindíssimo, que é um dos momentos mais bonitos do disco. Já agora falavas há pouco do teu irmão, falavas também do Pierre. Como é que foram as parcerias em termos de, digamos, dos textos que aparecem neste disco? Os textos aparecem antes das músicas, aparecem depois, dos textos, e tu fazes tua música depois, ou entretanto vais à procura já de textos para dar as músicas, para te mandarem textos? Ora bem, isso funcionou um bocadinho das duas formas, portanto, eu desde que iniciei a minha parceria com o Walter Ugumem, e portanto que eu subverti o processo, e se até à altura eu escrevia ou pedia a quem me escrevesse poesia para esculpir palavras, por assim dizer, para canções, portanto eu desde que comecei a trabalhar com o Walter isso mudou, portanto, e o Walter sempre me enviava os poemas e eu musicava os poemas dele. Neste disco, portanto, com o Walter continuou a ser assim, com o José Coutinhas, que também é um escritor de Cabo Vila do Conde, foi um professor meu, também fiz assim, portanto ele tinha um livro de poesia que ele me ofereceu, e eu gostei particularmente do Fado que Traga em Mim, portanto, e musiquei-o de imediato. E depois tenho o Lugar para Ficar, que também é uma parceria com o Pierre Hader, portanto, que foi um poema, eu conheci o Pierre no Rio de Janeiro, numa tertúlia, portanto, e desde então que ficamos com uma relação muito próxima. Ele depois também veio para Portugal, aliás, ele vive em Lisboa, e, portanto, isso também foi um poema que ele me enviou. Eu lembro que na altura estava em digressão em Espanha com os Gift, e, portanto, musiquei e fiz essa canção num quarto hotel, alguns em Espanha, não te posso precisar, eu acho que foi em Bilbao, mas não te posso precisar a cidade. E depois, portanto, tenho o Renato Maia, que também tem um dos momentos para mim mais bonitos do disco, que é o Coração Vadio, portanto, que é um poema. O Renato Maia também é um escritor de Cabo Vila do Conde, portanto ele fez um disco livre, exatamente. Ou seja, é de Vila do Conde e estudou em Coimbra. Exatamente, ele estou em Coimbra, portanto, e ele tem portanto, eu colaborei com ele na altura desse disco livre. 2 canções, exatamente, portanto fiz duas músicas e depois reclamei 2 poemas. E depois houve um poema desse livro que me chamou particularmente a atenção, que foi o Coração Vadio, com o qual me identifiquei e que tive, portanto, imediatamente vontade de musicar. Foi a última música que entrou no disco, portanto aquilo basicamente é um take. Portanto, eu estava a gravar
essa música tem uma história curiosa, porque já era o final da sessão da gravação das vozes e pronto, e eu tinha lá os microfones todos montados, e disse ao Andrés, olha, e ao Eurico, estava eu, o Andrés e o Eurico no estúdio, lá no Boom, e eu disse, olha, eu tenho aqui uma canção nova, que acabei de compor, e portanto, às tantas gostava de a registrar, portanto, e a ideia nem era sequer, eu disse, não sei muito bem se ela vai entrar no disco ou não, mas eu gostava de a registrar, e acabou por ser um dos momentos mais marcantes no sentido de que eu acho, e é curioso porque ainda no outro dia, portanto, quando ouvi o disco pela primeira vez com o Pedro Brinhosa, portanto, de quem tive o privilégio de fazer o prefácio deste disco, portanto, e ele, portanto, foi uma das canções que ele mais gostou, e ele acha que o meu futuro, no fundo, passa um bocado por ali, por aquela simplicidade. E depois, portanto, tudo isso foram poemas que eu, que eu musiquei, portanto, e que apareceram primeiro. E depois, a única exceção é o meu irmão Simão, portanto, tanto o Quem Mais Amou como o Quem Eu Sinto de Cor, que são também dois dos momentos, para mim, mais bonitos do disco e duas das canções que mais gosto do disco. Portanto, foi exatamente o contrário. Portanto, eu enviei-lhe as canções e ele esculpiu aquilo ao milímetro e, portanto, e acaba por, se prestar atenção, eu acho que se acaba por notar que são os poemas mais musicais do disco. Porquê? Porque ele esculpiu aquilo mesmo ao milímetro, quase à filigrama. Portanto, e é a diferença. É engraçado porque eu logo no conceito de apresentação de Vila do Conde, alguns dos comentários que eu ouvi no final, portanto, duas das músicas que as pessoas mais gostaram foram essas, e muitas das pessoas comentaram isso, que acharam que eram os poemas mais musicais. Já agora mais uma opinião. Na minha primeira audição assim rápida do disco, o tema que eu primeiro aqui passei, para além dos singles, foi o Quem Mais Amou. Pronto, olha, vou ser sincero, Fausto, eu não gosto, sabes que as canções no fundo são filhos, para mim são como filhos, portanto eu tenho tenho um sentimento no fundo único por cada uma delas, mas eu posso dizer também que o Quem Mais Amou é provavelmente a canção do disco que eu mais me orgulho de ter feito, e não só do disco e da minha obra, porque eu acho que era aquele tipo de canção que eu sonhava um dia fazer. É uma espécie de um ajude para mim. Porquê? Porque é uma canção que tem uma estrutura até uma determinada altura, e depois eu consigo fazer com que repetir a letra do refrão, mas com uma harmonia diferente. E portanto que é um outro, que era uma coisa que eu já sonhava fazer, e artisticamente e esteticamente foi das primeiras que eu fiz no disco, e é daquelas que mais me orgulho de ter feito. Portanto, fico feliz que também sintas assim. Sempre considerei uma pessoa com bom gosto. Obrigado. Já agora que falamos de textos, e digamos para acabar um bocadinho a conversa dos textos, porque depois também queria falar dos palcos. Estavas há pouco a falar que os textos do Walter Ugumem aparecem como textos e tu só, digamos, pões música depois. Mas o primeiro single não foi encomenda nem nada, foi mesmo encontrar... O primeiro single não, o primeiro é a única exceção, mas de qualquer maneira, portanto, mas eu não lhe enviei a canção. Portanto, é a única exceção, porquê? Porque eu pedi... Porque foi uma homenagem, também é uma homenagem. Exatamente, portanto, foi uma canção que eu já sonhava, portanto, era um sonho antigo também. Eu tenho uma relação, tenho a sorte de ter tido uma infância maravilhosa, e de ter os pais que me deram, ainda hoje me dão muito amor, e sempre tive uma relação muito particular e muito privilegiada com a minha mãe. Portanto, desde o dia em que ela, portanto, aceitou, houve um momento que marca a nossa relação, portanto, que é portanto, eu andei no Colégio das Freiras, cá em Vila do Conde, tal como os meus irmãos, e, só que pronto, eu não gostava de dormir à tarde, eu nem sequer tinha 4 anos, eu não gostava de dormir à tarde, e elas obrigavam-me a dormir. E punham-me de castigo, porque eu não dormia à tarde, e o castigo era basicamente ficar num quarto escuro virado para a parede. E elas fizeram-me isso praticamente quase uma semana seguida, e eu disse à minha mãe, mãe, olha, eu quero sair do colégio. E ela, portanto, a única condição que ela poderia aceitar para fazer isso era levar-me com ela para o trabalho dela, portanto, e foi o que ela fez. E portanto, eu acho que a relação, pronto, também sou o último filho, portanto, ela sabia que eu era o último filho, e portanto eu acho que ela depositou em mim também, portanto, se ela sempre foi dedicada aos meus irmãos, eu acho que ela, sabendo que eu era o último, e ela adora crianças,
portanto eu acho que ela deu-me ali um carinho muito especial. E depois eu acho que pelo fato de ter tido o privilégio de não ter ido portanto, só ter andado 3 meses no colégio e ter estado o resto do tempo com ela, portanto, fez com que a nossa relação fosse de facto especial. Pronto, e de alguma forma esta canção foi por um lado, uma homenagem a ela e a todas, e no fundo a todas as mães e todos os pais, porque eu acho que aqui portanto, a mãe também pode ter um lado, portanto, mais metafórico, até simbólico. Porquê? Porque eu acho que basicamente aqui é uma canção que é dedicada acima de tudo às pessoas que amam e que cuidam. Porque para mim amar é essencialmente cuidar. E eu tive o privilégio de ter uma mãe que ainda hoje cuida de mim e se preocupa muito comigo. Portanto, sempre que estou com ela ainda me pergunta se comi, se ainda a alimentar bem, se está tudo bem comigo. E portanto é daquelas mães que é um privilégio ter. E esta canção não é mais do que um retribuir do amor que ela me deu. Passando para o palco, como estavas há pouco a dizer, no final de outubro fizeste a apresentação do teu disco em casa, em Vila do Conde, mas a semana passada e esta semana tens o privilégio, digo eu, de poder apresentar o teu disco para plateias maiores. Como é que foi na semana passada e o que é que esperas amanhã e depois no Porto, ou seja, mais perto de casa, ao fazeres a primeira parte do Pedro Brunhosa a apresentar o teu disco? Olha, eu vou ser sincero, para mim senti-me altamente lisonjeado de receber o convite do Pedro, portanto que o Pedro adorou, portanto ele adorou o disco, portanto, e temos uma admiração mútua, eu pelo trabalho dele, ele pelo meu trabalho, e portanto ele achou que fazia sentido convidar-me para fazer as primeiras partes dos Coliseus. Como deves imaginar, para mim, depois de ter feito o concerto de Vila do Conde, que já foi mágico, ter, portanto, esta oportunidade de diretamente, portanto, ir logo diretamente, como tu dizes muito bem, para palcos grandes, logo para os palcos mais emblemáticos do país, portanto, que são os Coliseus, para mim foi maravilhoso. A experiência em Lisboa foi incrível porque, no fundo, portanto, chegares ao Coliseu, teres 3.000 pessoas à tua espera, e em 40 minutos, portanto, fazer aqui uma espécie de uma revisão. Portanto, eu toquei 4 canções novas e toquei 5 canções antigas. E a recepção foi incrível, foi mágico nos 10 dias. Portanto, até é curioso, eu lembro-me de um comentário, acho que foi um dos comentários que mais me marcou, que foi o do Miguel Barros. Portanto, que ele esteve a ver o concerto e depois... ele no primeiro dia já tinha dito que tinha sido incrível e que achou espetacular a reação do público, mas ele no segundo dia a reação do público ainda foi mais efusiva e ele disse-me: Paulo, eu não sei se tens noção que não são os teus amigos que estão ali não é como em Vila do Conde, portanto, em que todas as pessoas te conhecem e no fundo seria portanto expectável que as pessoas corressem e aplaudissem do princípio ao fim. Não, estás no Coliseu de Lisboa, não são amigos teus que estão aqui, são pessoas que vieram para ver o Pedro e que fizeram várias ovações. Houve um momento que foi particularmente marcante porque eu aproveitei também por razões óbvias para fazer uma versão só praticamente à capela, só piano e voz da Gaivota. Portanto, em jeito de homenagem também, portanto, aos 10 anos da Amália hoje, aos 20 anos do falecimento da Amália e aos quase 100 anos que ela está a fazer. E antes da canção acabar, portanto, recebi uma espécie de uma ovação de pé, portanto, e eu fiquei, portanto, aquilo que me deves imaginar foi incrível e as pessoas, portanto, reagiram, mesmo às canções novas, reagiram muito bem e no fundo aos singles que elas já conheciam, como é o caso do Amor Alheio e do Dizer Verdade, tiveram uma reação que eu guardarei para sempre. Foi incrível. Expectativas agora para o Porto. Portanto, eu acho que são as melhores. Portanto, eu já estou também numa fase da minha vida em que já giro as expectativas de outra forma, não é? Mas tendo em conta que o Porto, portanto, normalmente, até por questões, eu acho que isso tem a ver por questões geográficas mesmo e até por questões culturais, o Porto é sempre muito efusivo na forma como recebe e como aplaude. Portanto, eu acho que vão ser mais 2 noites memoráveis
que no fundo acabam por pronunciar algo de muito bom que já começou e que espero que continue. Já agora uma pergunta chata, digo eu. Depois dos Coliseus, como é que é voltar a pequenos auditórios, digamos, para apresentar o teu disco? E como é que tu vais, digamos, intercalar os teus palcos com os palcos, quer dos Gift, quer do Pedro? Ora bem, portanto, olha, vou-te ser sincero, Fausto, eu como tenho um prazer imenso, eu vou-te ser sincero, é curioso porque portanto, também um bocado por ter tido o privilégio desde do início do meu percurso e do meu caminho enquanto músico, portanto, tenho tido o privilégio de tocar em bares pequenos, em clubes, em salas maiores, portanto, estava-me a lembrar, por exemplo, no fundo já toquei os extremos, já toquei portanto, estava-me a lembrar, por exemplo, o concerto mais pequeno que fiz foi no contexto em Guimarães. Eu acho que estava-me a tentar lembrar, precisar do ano quando Guimarães foi capital europeia da cultura. Eu acho que foi em 2011 ou 2012, que era um Mi Casa Esta Casa, portanto foi numa casa, num quartinho muito pequenino, toquei para 20 pessoas e não cabia lá mais ninguém. E ao mesmo tempo já tive o privilégio de, com a Amália hoje, na Expo 2010 em Xangai, tocar para 70 mil. Portanto, eu sei bem o que é que isso é, e vou ser sincero, são prazeres completamente diferentes. Eu, por exemplo, uma das coisas, portanto, eu faço intenção, essencialmente, tocar o máximo possível com o meu grupo, portanto, eu tenho um grupo maravilhoso, portanto, é um quarteto, sou eu, depois tenho o Eurica Mourinho nas teclas, tenho o Pedro Martins na bateria e o Andrés Malta no baixo. Portanto, e o meu objetivo é, essencialmente, tocar com eles o máximo possível e quero levá-lo sempre que possível, mas eu tenho a particularidade portanto, as canções, no fundo, nascem comigo sozinho numa guitarra, portanto, eu faço também a intenção de levar as canções, portanto, e se só houver condições para tocar as canções com uma guitarra num lugar mais pequeno, para mim será altamente prazeroso. Aliás, eu tenho um prazer imenso mesmo tocar à capela, mesmo sem amplificação. Portanto, como já fiz também aí na RUC, portanto, para mim é sempre um prazer imenso. Eu ando sempre com a guitarra comigo. Aliás, até ultimamente tive com o Álvaro Costa e fiz lá uma versão com uma braguesa, que é um instrumento que eu também tenho nada a explorar. E, portanto, eu gosto de levar esses instrumentos acústicos comigo e poder fazer essas, que no fundo também são momentos únicos e que eu acho que são altamente marcantes. A gestão portanto, o meu calendário, portanto, em relação aos Gift e em relação também ao Pedro portanto, isso basicamente eu agora vou começar a marcar concertos, portanto, e no fundo também acaba por ser um bocado, portanto, neste momento a minha prioridade são os meus concertos, portanto, eu vou marcá-los. E depois, portanto, também há sempre formas de se conseguir contornar, não é? E, portanto, eu espero é que não coincidam muitos para poder fazer todos. No fundo é um bocado isso, mas eu neste momento já estou a começar a marcar a digressão. Espero passar por Coimbra, tenho um apreço enorme. Aliás, na última vez que estive aí com os Gift no teatro foi maravilhoso, portanto espero voltar. Se não ao teatro, noutro contexto ou noutra sala, terei todo o gosto. Portanto, pronto, eu neste momento... Tens o Teatro Académico Gil Vicente, tens o Conservatório, tens, digamos, o Convento também, ou seja, há vários espaços. Portanto, eu estou 100% aberto a convites, portanto, eu neste momento estou a começar a marcar concertos e, portanto, a definir a tour que aí vem. Paulo, olha, muito obrigado por este pedacinho. Não ia desligar a nossa chamada sem te pedir que escolhas um tema do teu disco para tocar a seguir. Já falámos aqui de tantos, mas escolhe-me um. Portanto, olha, eu vou escolher... portanto, já passaste Quem Mais Amou? Hoje não, mas passei no outro dia. Então pronto, passou Vila de Conde. Vila de Conde, isso é também... ou seja, também não foi encomenda este texto? Não, esse não foi. Esse por acaso é curioso porque sabes que o Walter também, portanto, ele não nasceu cá em Vila de Conde, mas é como se fosse um homem da terra. Já é um homem da terra, portanto. E esse também foi um poema que ele também já me deu há uns anos, e eu já fiz duas versões diferentes, duas músicas diferentes para esse poema.
Portanto, ainda tenho uma versão que um dia também ainda vou editar, que é completamente diferente, com uma música, portanto, que foi uma coisa que eu também nunca fiz, que é usar o mesmo texto, o mesmo poema e fazer duas músicas diferentes. Portanto, e essa é a primeira e eu gosto, é uma canção que me deu um gozo particular fazer. Também podia escolher Quem Eu Sinto de Cor, se tiveres a oportunidade passa, porque também é uma das minhas canções favoritas do disco, ou até mesmo Linhagem Nenhuma. Aliás, é difícil para mim escolher, até mesmo o instrumental, que é o Alentejo, que é um momento lindíssimo do disco, que é o que fecha. Portanto, poderia escolher qualquer um. Escolho Vila do Conde, porque provavelmente também é daquelas canções que, se não for nestes contextos, não sei se será daquelas canções que passará muito nas rádios. Nunca se sabe. Okay. Até pode ser. Até pode ser. É um prazer. Olha, um prazer, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Quero desejar cumprimentos ao Mano e também isso. todos os outros, mas cumprimentos ao Mano. Olha, também te posso dizer que o Mano está aí a fazer um disco muito bonito que vem a caminho, portanto, ele está numa fase também ele que não se esqueça do Fausto. Não, ele nunca se esquece do Fausto, nem nunca se esquece da RUC e dos ouvintes de Coimbra e não só de Coimbra, portanto, e do centro. Portanto, é um prazer, quero desde já, portanto, mandar um grande abraço também a todo o auditório da RUC. Muito obrigado, Paulo. Ficamos então com a primeira das escolhas do Paulo, as outras pode ser que passem num dos próximos dias. Vila do Conde. Ok. Vila do Conde. Ok. Vila do Conde. Ok. Vila do Conde. Ok. Vila do Conde.